Ok, Obadias, livro pequeno, menor livro do Antigo Testamento, tem apenas 21 versículos, mas nós vamos ler apenas o versículo 12, para que possamos basear nele o texto para o nosso estudo dessa oportunidade. Obadias 12 diz: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Amém, meus irmãos? Obadias, ele escreve o seu pequeno livro, não chega nem a ser um livro, é quase uma carta, né? Na segunda das 5 invasões que Judá sofreu no tempo pré-cativeiro, ali por volta de 840 antes de Cristo, ou seja, há 2.800 anos atrás. E o tema desse livro é o juízo, o tema principal, né? O juízo sobre Edom. Há outros juízos também no final dos últimos versículos, mas o juízo sobre Edom. E você lembra que os edomitas, eles eram irmãos de Israel, porque Israel, mais conhecido como Jacó, um dos 2 filhos, esse povo tem o seu irmão mais velho, que Jacó trapaceou, e eles foram se estabelecer nas montanhas do deserto. E é exatamente nesse momento aqui que Deus está usando Obadias para lembrar os edomitas que eles não deveriam ter se levantado, ter sorrido, ter zombado do dia da calamidade do seu irmão. Vale aqui um paralelo, um parênteses para nós pensarmos que não é bom que nós nos alegremos com a queda de ninguém, ainda que dá uma pontinha de sorriso lá no canto da boca, quando nós vemos que determinadas pessoas recebem ao seu tempo o juízo de Deus. Dá-se quer dar uma puxadinha no sorriso para dizer, tá vendo? Eu falei. Mas é bom que se guarde esses sentimentos, porque seríamos o sujo falando do mal lavado. Esta é a verdade, nenhum de nós é tão bom assim, né? Mas fato é que os edomitas, eles riem, zombam e se levantam, inclusive ajudam os inimigos a invadir Judá, mesmo sob os protestos dos profetas. E se você olhar, por exemplo, Isaías, ou melhor, Jeremias, a partir do capítulo 49, versículo 7 à frente, você vai ver que havia, sim, profecias contra Judá, mas as mesmas profecias que condenavam Judá eram as mesmas que diziam, isso é um tempo de cobrança, de expurgo, mas eu vou trazer de volta, é o meu povo, eu amo e tal. Então, essa rixa formada entre Edom e Israel, ela é uma rixa de irmãos que é tratado aqui quando Deus diz, eu não gostei do que vocês fizeram. Então, há 3 oráculos que avançam em direção a um clímax comum. Primeiro, você vai encontrar nos versículos 5 e 6, que é a pilhagem contra os ricos. A segunda está no versículo 7 e 8, a perda da sabedoria e do entendimento. E no versículo 9, a perda da força militar.
Então Deus estava dizendo: eu vou tirar a riqueza de vocês, eu vou tirar a sabedoria de vocês, e eu vou tirar o poderio bélico de vocês. Ou seja, a própria estrutura da sociedade de vocês vai ser destruída, e ninguém mais vai lembrar de vocês. Mas vamos pensar aqui para nós hoje o que isso tem a ver comigo, porque além de ser o menor livro do Antigo Testamento, além de ser desconhecido por muitos de nós, esse livro também traz verdades profundas que não podemos ignorar. E isso significa que ele não é menos importante do que qualquer outro dos livros. Pelo contrário, existem lições preciosas a serem abordadas neste livro, alertas solenes que precisam ser ouvidos, que servem para a sociedade odierna, que servem para os nossos dias, porque ele contém juízos severos que podem ser evitados. Então, o livro de Obadias, ele traz, acima de tudo, uma mensagem urgente, oportuna e muito necessária, tanto para a família, como para a igreja e também para as nações. Então, como eu já disse, ele está aqui profetizando para os descendentes de Esaú, e esse irmão de Israel se alegrou com a tragédia do seu irmão. E além de se alegrar com a tragédia, aproveitou para explorar e saquear no dia da calamidade. E que lições que eu e você vamos obter deste texto? Então tem 3 lições principais aqui. A primeira delas é o perigo do orgulho que insensibiliza o coração. Veja que a partir do versículo 3 e 4 tem uma frase que me chama a atenção. Ele diz: a soberba do teu coração te enganou. E por que isto? Porque Edom estava geograficamente protegido. Estavam nas montanhas, inclusive existem até hoje construções entalhadas das pedras. Havia paz, havia segurança, mas esse orgulho da sua posição privilegiada gerou neles uma frieza espiritual. E isso me lembra que Deus pode e Ele deseja fazer com que nós tenhamos paz e prosperidade. Ele quer e Ele pode fazer porque Ele é Deus. Mas em nenhum momento eu e você podemos permitir que o orgulho suba ao nosso coração dizendo: eu estou bem, eu não preciso de nada, eu não preciso de ajuda. Aliás, isso vai levar, inclusive, o orgulhoso a ficar insensível com a dor alheia. Os outros, como é que o pessoal diz? Que se lasquem. Então, a soberba, ela vai criar uma falsa sensação de invulnerabilidade. Ou seja, a minha soberba vai fazer com que eu pense assim: nunca vai dar problema para mim, nunca vai chegar no meu território. O que eles estão passando lá nunca vai chegar aqui. E você sabe que há alguns anos já, pessoal aí, os coaching, pessoal do marketing, administração, gerenciamento, eles desde a década de 90 já ensinavam que se uma borboleta bater asas no Central Park, lá em Nova York, os efeitos serão sentidos lá em Tóquio, do outro lado do mundo. E por que isso? Porque nós somos uma aldeia global, essas expressões bonitas que a modernidade usa, não, porque nós somos todos irmãos.
E o vento que hoje passa lá no outro lado do país, ele vai chegar aqui também. A tragédia que se abate no sul, um dia chega no norte. E vice-versa. Os problemas que chegam na casa do meu vizinho, um dia vai chegar no meu também. A morte que bate lá na casa do outro, um dia vai bater na minha também. Então, via de regra, ninguém é melhor do que ninguém. E quando nós nos consideramos melhores, nós corremos o risco de achar que o erro que o outro cometeu, a queda que sobreveio ao erro, é merecida. E aí diz, bem feito, porque ele merecia, porque ela devia mesmo, era pagar o preço. E esquecemos que quando apontamos o dedo para o outro, como já diziam os antigos, tem vários dedos apontados para mim também. E aliás, a gente aponta assim, né? Tem um apontando para o céu, 3 para mim e 1 para você. Você é culpado, mas Deus é juiz das minhas 3 culpas também. Então, eu devo ter cuidado, e esse texto de Obadias me ensina que é muito perigoso deixar com que o orgulho torne o meu coração insensível. Aliás, se tem uma coisa que eu e você vamos combater até o último dia das nossas vidas, chama-se o orgulho. E você vai levantar aqui e vai dizer para mim hoje, não, pastor, eu não sou orgulhoso. Levantou o primeiro orgulhoso. O primeiro orgulhoso é aquele que se levanta dizendo, eu não tenho esse problema. Ah, não, mas eu sou pobre, não tenho do que me orgulhar. Bom, já começou aí, é orgulhoso de ser pobre. Porque não pode ninguém falar nada para ele. Ah, mas eu sou isso, eu sou... Hoje não dá nem para falar, ainda mais que estamos em rede nacional, né? Não dá nem para falar, porque hoje é misoginia, hoje é racismo, hoje é não sei o quê. Meu Deus, é tanto do mimimi que o pessoal passa, né? Mas, na verdade, nós todos, em alguma esfera, em alguma instância, somos orgulhosos. Já começa pelo fato de que todos nós queremos ter direitos. Eu, às vezes, toco nesse assunto e digo assim, quando você vai lá no supermercado e faz a sua compra, e aí tirou do carrinho, colocou no carro, você leva o carrinho de volta, você põe o carrinho no lugar de onde você pegou, você diz, não, isso aí, o supermercado paga alguém para tirar. Pois é, mas até que alguém pago pelo mercado, num pátio de 5 mil carros, chegue lá para retirar o seu carrinho atrapalhou o estacionamento de outro, que vai ter que parar no meio do caminho, vai ter que descer do carro, retirar aquele carrinho, botar em outra vaga, enquanto isso atrapalhou o trânsito inteiro. Então, se você fizer a sua parte, coloca lá, leva o seu carrinho de volta, não vai cair os dedos, não vai cair os pés, e você vai engolir o seu orgulho, a sua arrogância, e vai mostrar um pouco de civilidade, respeitando o seu próximo. E isso só para exemplificar uma coisa pequena. Quando eu estou em uma fila que vai ter que convergir à esquerda naturalmente e a outra vai reto, aí o que o outro faz? Ele vem na fila do que vai reto, encosta do meu lado e vem encostando e vem metendo o bicão para entrar. Por quê? Porque eu estou atrasado, arrogante, orgulhoso. Pega a fila como eu peguei também lá atrás, espera a sua vez chegar, não tranca o trânsito inteiro. Agora a minha esposa vai descer, mas ela só pode descer na frente da loja. Aí eu paro no meio da rua com pisca-alerta ligado, que já é uma infração de trânsito, para minha dondoca descer na frente da loja. Para uma quadra depois do estacionamento correto e vem andando. Para perder um pouco de gordura, quem sabe? Você entende? O meu direito acaba onde começa o seu. Se nós não nos respeitarmos, se nós não vivermos com esta consciência, o orgulho vai insensibilizando o coração e vamos nos tornando arrogantes querendo direitos. Hoje tem direito para tudo, não se ouve falar na lei dos deveres. Aí quando fala de deveres,
Ah, não, porque eu sou o pobre coitado da sociedade. Pobre coitado da sociedade é aquele que nem nasceu, né? Então, quem não vigia o coração, ele pode transformar a dor do próximo num motivo de satisfação. Que se lasque o outro que tire o carrinho do caminho, o outro que espere, porque eu vou cortar a fila na frente dele, porque eu tenho uma caminhonete de 5 metros de altura, eu vou passando por cima de todo mundo. Calma, calma, porque Deus é juiz das pequenas e das grandes causas. E aí lá na frente a vida dá umas guinadas, dá umas tropeçadas, dá umas coisas ruins, aí vem para a igreja, ai pastor, ora por mim porque eu não sei o que está acontecendo. Claro, o orgulhoso passou a vida passando por cima dos outros. Cuidado, não deixa com que o orgulho insensibilize o teu coração, isso é muito perigoso e pode transformar uma vida de paz em uma vida de problemas, né? Então, uma segunda verdade está no versículo 12, e inclusive foi o versículo que nós lemos, né? Tu não devias ter olhado com prazer no dia do teu irmão. Aqui tem um pecado muito sério, que é de contemplar e se alegrar com a queda do outro. Meu irmão, Obadias repete várias vezes, a carta é pequena, mas ele repete várias vezes, não devias ter olhado, não devias ter te alegrado, não devias ter falado com arrogância, porque isso demonstra que Deus não é mais juiz entre irmãos. E veja, eu quero que você seja muito sábio e entenda comigo que o Novo Testamento vai ampliar o ensino sobre relacionamentos, e Paulo, inclusive, ele vai falar, Pedro trata isso, Tiago também, de certa forma, Judas também trata, ele diz, existem pessoas que se banqueteiam conosco, nos chamam de irmão, mas na verdade são enviados de Satanás para trazer discórdia. Com esses nós não devemos saudar, nós não devemos andar, não devemos comungar, não devemos ir na casa, não devemos convidar para estar na nossa casa. Paulo, inclusive, trata assim, entregue o corpo para Satanás para que a alma seja salva no dia do juízo. Existem pessoas que, de fato, você não pode trazer para perto de você, mas nem por isso, apesar de que dá uma vontadezinha, né? Mas nem por isso sorria no dia da tragédia, porque a tragédia pode ser Deus trabalhando para salvar a alma no dia do juízo. Então, existe pecado sim no olhar malicioso, existe pecado sim no comentário irônico. Jesus, ele fala muito sério, e isso às vezes eu me pego pensando nisso, quando diz que toda palavra frívola será trazida a juízo naquele dia. Sabe o que é palavra frívola? É quando não tem ninguém por perto, aí você se senta mais outro colega seu e toca no nome de um terceiro colega que não está presente e você aproveita para descarregar toda a malignidade, toda a maldade. Às vezes a gente até brinca, né? Pega um copinho assim e oferece pro colega assim, né? Olha, bota as presas para fora aí para nós extrair o veneno e mandar para o Instituto Butantan. Eles estão precisando lá para os estoques de veneno, serpente maliciosa. Porque muito... Nós vamos deixando, a sociedade vai nos acostumando. E nós nos acostumamos a falar mal do próximo, nós nos acostumamos a levantar contra o próximo. Meu irmão, uma pessoa sábia, ela nunca discute pessoas. Uma pessoa sábia nunca discute coisas. Pessoa sábia discute projetos, discute coisas boas, coisas para frente. O que podemos fazer para melhorar as famílias, para melhorar as casas, para melhorar o reino, para melhorar aquilo que está diante de nós como desafio.